Olá, hoje eu vou gravar uma entrevista com um querido amigo, uma pessoa que realmente eu já tive acompanhando ele em vários momentos da carreira dele, que é o Bruno Biasetto. O Bruno hoje ele é pesquisador na York University em Toronto, mas ele é doutor em História pela Georgetown University, né, de Washington, morou 6 anos nos Estados Unidos, morou aqui em Londres, morou na Inglaterra, conhece muito, foi professor da PUC, e o Bruno acaba de lançar esse livro aqui, ó, eu, como estou longe, só tenho a versão digital aqui, ó, A Era de Trump, a encruzilhada da direita americana, né, Bruno Biasetto. A gente está gravando essa entrevista, vou gravar essa entrevista com o Bruno, antes das eleições dos Estados Unidos, né, mas de todo jeito, eu vou explicar por quê, né, mesmo independente do resultado, né. Primeiro eu vou botar o Bruno nessa conversa. Oi, Bruno, tudo bom? Oi, Fernando, tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer a gente poder fazer essa conversa, né? Como os gringos dizem por aqui, né? Cada um do lado do lago, como eles se referem, o pond, né? Que eles falam do Oceano Atlântico. Então, cada um de nós de um lado, mas a eleição é igualmente importante tanto para vocês, né, na Inglaterra, como para a gente aqui no Canadá. Então, prazer poder falar contigo sobre isso. Prazer é meu, obrigada por ter aceito o convite. Você já está dando gancho para uma das partes da conversa que eu quero entender melhor, mas eu só queria dizer justificar, né? Porque, independentemente do Trump ganhar ou perder, é um marco na história política do mundo e na história americana, né? Então, se ele perder, é claro, vale a pena, você vai gostar de ouvir quem foi esse cara, mas se ele ganhar, você também tem que ficar sabendo quem pode ser esse cara ainda por mais 4 anos, né? E Estados Unidos, claro, a maior potência mundial. Bruno, afinal, quem é esse cara que eu estou brincando aqui? Quem é o Donald Trump? Donald Trump é um homem que tem uma tremenda capacidade de se reinventar. Um dos fatos que é muito desconhecido assim sobre ele e que se ignora frequentemente, ele foi doador do Partido Democrata por mais de 20 anos. Inclusive foi um grande doador da campanha dos Clinton, muitas vezes. E em certo ponto da vida ele se reinventa como ultraconservador, religioso, evangélico. Então é um homem que tem uma habilidade absurda de se reinventar. E justamente por isso que não dá para dizer que ele já perdeu. Né? Como muita gente acredita, que os números... Claro, as pesquisas têm... Eu acho que os pesquisadores americanos fizeram ajustes, mas nunca dá para descartá-lo, porque ele é um homem que, acima de tudo, ele gosta de 2 coisas. Ele gosta de vencer, número 1. Vencer a qualquer custo, número 2. E se reinventar, número 3. Então, Trump ele não é apegado a coisas ideológicas. Quem é apegado a coisas ideológicas são os seguidores dele. Mas ele, acima de tudo, é apegado a vencer e ter poder. Acima de tudo isso é Donald Trump. E Donald Trump é um homem que não hesita em reinventar, em ser um camaleão, inventar 1.500 personalidades, desde que isso lhe dê a vitória dentro das circunstâncias que ele precisa. Simples assim. Bruno, eu queria também te perguntar, porque você começa assim o seu livro, né, abre, né, a introdução à encruzilhada, né, diz assim: Donald Trump é um homem que só pode ser definido com superlativos, tanto para o bem como para o mal. O presidente atual dos Estados Unidos encarna um dos princípios mais basilares da vida pública americana. Não existe publicidade ruim, existe apenas publicidade. E aí, em vários momentos da história recente agora, todo mundo assim, nossa, agora olha o que ele fez, a repercussão, isso vai, né? Gente, ele mandou as pessoas tomarem desinfetante para se curar do coronavírus, entre outras coisas, né? Em rede nacional, né? Então, eu quero saber o seguinte, tudo passa, isso, na política, dá para dizer qualquer coisa, o importante é como é que você embala essas declarações depois. Me parece, Fernanda, que tu sabe que tu é jornalista, né? E existe uma coisa muito interessante e uma coisa muito negativa sobre o nosso século, né? O século XXI, que é, eu acho que antigamente, né, quando tu tinha apenas jornais impressos, rádio, e no caso dos Estados Unidos tu tinha as 3 redes de televisão, né? O controle da informação e o filtro da informação era muito melhor. Então, hoje em dia, com essa dissolução, com essa pulverização da informação, tu tem coisas fantásticas.
Eu aqui do Canadá ouço podcasts maravilhosos, né? Tem as lives de vocês, né? As tuas, também tem outros correspondentes aí da Inglaterra, da Band também, o Felipe Killen, enfim, tu acompanha material de muita gente. Então, só que o problema disso é que os políticos também descobriram que eles não precisam dos meios tradicionais para se informar. E o que me parece também é que as pessoas estão menos exigentes com a qualidade da informação que elas recebem. Eu sempre me preocupo com minhas fontes, o que eu estou lendo, o que eu não estou lendo, o que eu estou vendo, o que eu não estou vendo. E eu acho que isso... Os Estados Unidos abraçou muito a mudança da internet nos últimos 30 anos. O americano tem muito esse aspecto que eu acho que é um aspecto do povo de origem britânica. Os ingleses são tradicionais, mas eles abraçam tecnologia muito rapidamente. Os canadenses são muito tradicionais, mas abraçam tecnologia muito rapidamente. Então é uma coisa muito do povo anglo-saxônico, de abraçar tecnologia muito rapidamente. E com essa coisa de abraçar tecnologia, se caiu a demanda do nível da informação que se procura. E isso abriu portas para políticos que nunca conseguiriam ser políticos dentro das mídias tradicionais. Há 20 anos atrás, Trump jamais conseguiria ser um candidato à presidência, tanto que nunca tentou, porque sabia que não conseguiria. No que ele dependeria de publicidade das 3 redes de televisão, mais as redes a cabo, né, elas não dariam espaço para ele falar o tipo de coisa que ele falava. Por exemplo, que o Obama nasceu na África. Coisa que não tem pé nem cabeça. Ou, tipo, que o coronavírus não era uma doença grave, como se falou, cara. Ele falou coisa na linha, tipo, uma gripezinha. O Bolsonaro popularizou a gripezinha, mas ele falou coisa do tipo, uma gripezinha. Então, a questão hoje, tu tem, além da presidência em si, é qual tipo de político sabe utilizar os meios novos de difusão da informação nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, por causa do alto uso da tecnologia, a informação ela é muito democratizada. Então, o Twitter, né, Facebook, né, enfim, todas as outras plataformas possíveis e imagináveis, blogs alternativos de extrema esquerda, extrema direita, enfim, as variáveis são múltiplas. A grande pergunta que eu, como historiador, me pergunto a essa altura do campeonato é: as pessoas, o cidadão normal americano, perdeu o filtro da informação que ele tem. Eu sempre digo, no Brasil, tem uma boa parte dos brasileiros, né, que acha que a Fox News é um canal de notícias. A Fox News é um canal de ficção que trata de notícias. De notícias de maneira ficcional. É como um romance, talvez você já tenha lido alguma coisa do Laurentino Gomes, tem aquele outro inglês, aquele que escreveu sobre Agincourt, aquele Bernard Cornwell. Não é história, é ficção histórica. E a Fox News, isso é ficção política, não é política, não é cobertura política. Então, o que eu me pergunto como historiador é que tu vê nos últimos, sei lá, do tempo de um Franklin Roosevelt, de um John Kennedy, as pessoas se preocupavam com o nível da informação que elas recebiam, e hoje elas não se preocupam. A gente não tem filtros, a gente não está pronto para isso. E o Trump soube explorar isso melhor do que ninguém, porque ele entende que, dada a disputa dentro dos meios, né, da mídia, o importante é tu estar no ar. Então tu fala uma coisa absurda, CNN, Fox e outros ficam regurgitando aquilo o dia inteiro na disputa de poder pegar com a internet. E é um pouco também, né, Bruno, daí a gente entraria já numa discussão dessa pós-verdade, né, de tanto que tu repete uma história, ela acaba se tornando para alguns verdade, né, algumas pessoas nem desconfiam da informação, né, e acabam reproduzindo e acreditando naquilo, né. A coisa mais interessante disso é que o Trump, ele é de fato, eu vou dizer assim que pela ordem, né, cronológica, o Trump é o primeiro candidato da pós-verdade, né, de país grande. Né? Em países menores a gente já viu um pouco isso. Né? Por exemplo, a Rússia usou toda uma campanha de pós-verdade no início da guerra com a Ucrânia em 2012, por exemplo. Uma campanha de desinformação da sua própria população. Não da população ucraniana, da população russa. Né? Depois a gente teve o Brexit. O Brexit foi a primeira campanha de larga escala em país grande mesmo, em país democrático de pós-verdade. Porque tu estava aí, né? E tu sabe que os conservadores venderam um peixe que nós estamos aí 4 anos e meio depois, isso não tem solução. Eu sei bem, viu? Estou vivendo isso. E o Trump, então, foi o primeiro candidato assim, presidencial preparado para pós-verdade. Eu vou te lembrar só o primeiro discurso dele, Fernando. Uma hora, se até tu quiser postar novamente nas tuas redes, enfim. A primeira manifestação dele, ele desce da Trump Tower
Eu fui na Trump Tower, a primeira vez que eu fui em Nova York, é um troço, é um templo de dourado, com cachoeira, é um negócio, é o que eu digo, é o que eu chamo de estilo arquitetônico americano, é essa linha arquitetônica americana que eu chamo do brega magnificente, né? E ele desce a escada rolante, a primeira frase dele, eu sou presidente porque não podemos aguentar mais os mexicanos nesse país. O México não manda o que ele tem de melhor, ele manda o que ele tem de pior. Inclusive, a maioria deles são todos estupradores. Aquilo foi uma bomba. Que a CNN, a Fox, todo mundo foi o resto do dia regurgitando. Trump diz que os mexicanos que vêm aos Estados Unidos são todos estupradores. Isso é um horror. Isso é um horror. Então, aquilo ficou... E aquilo já deu base para a campanha dele. Quando aquele assunto começou a perder energia, tu notava que ele vinha com uma outra coisa. Pois é, Bruno, tá falando E uma assim coisa foi. que é algo interessante, que muita gente votou nele, né? E dizia assim, não, é que assim, é estilo, ele está fazendo isso na campanha, mas ele é um homem de negócio super bem sucedido, imagina, ele vai fazer uma revolução, ele vai consertar a economia, ele vai realmente botar os Estados Unidos no lugar que deveria estar, né, com algumas críticas ao governo Obama, mas muita gente assim, olha, isso que ele fazia na campanha era um personagem e que ele, quando estivesse no governo, ia ter uma outra postura. O que a gente viu é que não existe essa divisão, né, é a mesma pessoa. Esse, Fernanda, é um erro, às vezes, sabe? Que eu noto que se comete muito na análise política. Principalmente na análise política que não tem base histórica. Se tu for olhar para trás, tá? Eu não vou usar os piores exemplos, tá? Eu tô lendo uma biografia agora do Charles de Gaulle. Tá? O Charles de Gaulle era um tipo, assim, daqueles, tá? Tipo, o cara se achava, era de lua, eram salvos quem puder, entendeu? Alguém olhava um discurso dele, podia achar que era tipo. Não era tipo, ele é aquilo. Então, Fernando, se tu for pegar assim, sabe, um estudo de personalidades históricas, tá? Winston Churchill, né? Entre outros, né? Mais antigos, os caras são o que... Nenhuma pessoa se elege sendo outra coisa. Ela se elege sendo aquilo que ela é. Então as pessoas tentam se convencer, sabe? Eu acho que é um instrumento nosso para nos dar segurança. Não, não vai ser isso. Não, vai ser isso. Em 2016, Fernando, me perguntaram, ai, tu que acompanha tantas coisas americanas, como é que tu acha que vai ser o Trump como presidente? Eu disse, tu já viu o Aprendiz? Eu vi o Aprendiz, eu vi várias temporadas, a mãe adorava. A gente via as temporadas direto do Aprendiz. Eu disse, vai ser isso. Olha um episódio daquilo, tu vai ter ideia como vai ter a presidência dele. Dito e feito, em 2 anos, Fernanda, ele rodou todo o gabinete. Nenhum presidente americano fez isso. Demitiu, acho que 80% do gabinete. Era que nem o programa, ele chegava a apontar para alguém, you are fired. Por nada, sabe? Ou por simplesmente fazer o pecado pior de todos, né? Que é discordar dele, né? Ou discordar dele em público, que é um pecado pior ainda, né? Pois é, a gente está falando agora, a gente está vivendo, nós estamos gravando essa entrevista ainda na campanha, né? E o teu livro também faz uma análise, não, fala até né, sobre também a importância desses estrategistas políticos, né? Como é que a gente faz um cara que nem o Trump, que nem era da política, chegar lá, né? E é isso que eu queria te perguntar. Até eu acho que o ponto básico, assim, eu acho que eu sempre... O livro, né, Fernanda, especificamente eu pensei o seguinte... Quando eu recebi o convite da PUC para escrever esse livro, eu pensei, eu tenho que escrever alguma coisa que seja atemporal. Porque se depois passa essa eleição, o livro pode ficar datado. Né? Então, eu não quis escrever um livro datado. Né? Isso, para mim, é uma parte muito importante. A segunda coisa que eu achei que era muito válida, assim, né? Dentro desse campo, dessas ideias, né? Era justamente não trabalhar com as historinhas do Trump, sabe? Essas coisas que a gente tem comentado, né? Porque eu acho que isso o Bob Woodward e outros caras já fazem espetacularmente bem. O livro explica em linguagem muito, assim, não acadêmica, sabe? Bem tranquila, né? Para o público brasileiro. A pergunta que eu queria responder com o livro é como é que o Trump chegou lá? E tentar dizer que não foi o Trump que descobriu o conservador americano. Era o conservador americano que procurava um Donald Trump. Né? Então, acho que isso é o pouco assim do foco, né? Do que acho que eu estava tentando um pouco, né, responder. Né?
E acho que tentando voltar um pouco aquilo, né, que a gente estava, né, conversando. Desculpa, só me retoma um pouco, acho que eu perdi um pouco a minha linha do pensamento aqui, só volta Não, um não, era pouquinho. exatamente isso, era exatamente a tua pergunta do livro. Eu queria saber como é que esses caras fizeram ele chegar lá, Ah, né? dos Como é que esses estrategistas. estrategistas, né? E que Aham. importância eles têm, né? Porque a gente fala de uma. Em um momento da política brasileira também, os Uhum. marqueteiros se tornaram quase mais importantes ou apareciam mais do que os próprios candidatos, né? Sim. Personas, assim. Uhum. E a gente sabe que, até pelo próprio sistema político dos Estados Unidos, né, da eleição nos Estados Unidos, existe uma estratégia, tanto que a gente está vendo para onde eles viajam, que estado eles Sim. atuam, né, onde é que eles vão nos últimos dias, no último segundo, né, então a estratégia política é algo fundamental, né. Não, isso é essencial e é uma das coisas que eu acho mais interessante de pessoas que olharam, que leram, né, tiveram contato com o livro, enfim, me passam de dizer, é muito interessante essa coisa dos estrategistas que tu passa. E uma eleição num país que tem quase 400 milhões de pessoas. Se tem uma coisa que me chama a atenção, eu sou fissurado por eleições americanas. Eu, quando entrei na faculdade de História, eu pensei comigo, o que eu quero, eu não sei o que eu vou fazer depois, mas eu quero estudar Estados Unidos. Então, esse livro, para mim, é uma, digamos assim, uma realização bonita de carreira, assim, porque é um assunto que eu sempre gostei muito. Desde os 20 e poucos anos eu acompanho isso, leituras, debates. Fui fazer doutorado nos Estados Unidos muito por essa curiosidade que eu tinha pelos Estados Unidos, uma curiosidade, um fascínio, um respeito, né? Uma mistura de sentimentos. Mas, Bruno, eu só vou fazer assim, fala lá. uma observação assim até mais emotiva. Que bom ouvir uma pessoa dizer isso, que é um marco importante na tua carreira e ter uma realização, porque a gente está vivendo um momento de as pessoas com tantas frustrações, e Sim. eu achei uma delícia ouvir uma pessoa dizendo assim, cara, eu estou realizando uma coisa que eu queria realizar, entendeu? Que bom, Bruno, parabéns. Eu estou realizando uma alegria de 20 anos de idade. Sonhava em escrever um livro sobre os Estados Unidos, sabe? E eu pensava muito nisso, é uma alegria quando tu, como brasileiro no exterior, acho que é uma coisa importante para os brasileiros que vão ver a tua live, que vão ver o nosso vídeo aqui. É uma alegria como brasileiro no exterior tu poder explicar ou contar coisas do Brasil, contar uma aula sobre o Brasil, dar uma aula sobre a América Latina aqui para eles. Explicar o nosso mundo para eles. E também é uma alegria tu poder trazer uma coisa dos Estados Unidos para o público brasileiro, sabe? Um país que eu tenho muitos amigos, um carinho grande, assim, sabe? Eu tive amigos republicanos, democratas, né? Então, para mim, foi muito diversificada a minha Bom, experiência, e né? você viveu os anos Obama, né? E a eleição do Obama, né? E E foi. não só a eleição do Obama, como eu vi de cadeirinha a ascensão do Trump. Uhum. Então A eu ascensão queria do até Trump. eu tenho, sabe que aqui a gente está recebendo quase online perguntas dos nossos telespectadores. Não, mas eu encomendei perguntas para um telespectador que é quem nos apresentou, que é meu irmão, Rafael Sim, Zaffer, claro. e obviamente um grande Sim, leitor aí voraz, já leu o livro também, e te sim. pergunto o seguinte, ó, a diferença do conservadorismo da era Reagan e da era Trump. Ah, isso eu já vou aproveitar e vou responder duas perguntas numa só. Número um, Reagan tinha uma mensagem própria muito forte, tá? E Trump também. Essa é uma semelhança. Os dois são tipos carismáticos. Diferença número dois. O Reagan, para levar a mensagem dele, contava com estrategistas brilhantes. Roger Ailes, Lee Atwater, são figuras históricas da produção de TV e da produção política conservadora americana, enquanto Trump é estrategista dele mesmo. Isso é uma grande diferença. Trump não conta com um grande estrategista, até porque quando foi a campanha do Trump, o Roger Ailes morreu. O Roger Ailes morreu. Né? Porque era o cara. Até uma sugestão para vocês, né? Para todo mundo, né? Tem um seriado que nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos e no Canadá saiu pelo Showtime. Geralmente as coisas do Showtime na Inglaterra saem pela Sky, tá? E no Brasil parece que estava na Claro, que o Rafael comentou comigo que estava na Claro. Chamado The Loudest Voice, com Russell Crowe, que conta a história do Roger Ailes, que foi o fundador da Fox News, junto com Rupert Murdoch. Então, um cara ultraconservador, super republicano, e esse cara catapultou Reagan, Bush pai,
Bush filho e depois o Trump. Foi a última criação dele, mas Trump é, acima de tudo, uma criação estratégica e publicitária de si próprio. Ele é excelente marqueteiro de si mesmo. Reagan não era marqueteiro de si mesmo. E a terceira diferença, para mim, é a mais importante de todas. Tá? Reagan apelava para uma imagem de uma América tradicional positiva. Ele apelava para aquilo que o americano tinha de melhor, para o senso de comunidade, para a união entre as diferenças, para um patriotismo de tom positivo. Né? Em 1980, o Reagan fez o lançamento da campanha dele, né? E ele falava muito no sentido seguinte, eu lembro mais ou menos em linhas gerais do discurso, assim, que ele dizia, vamos apelar para aquilo que nós temos de melhor, vamos apelar para nossas grandes aspirações e não para os nossos piores medos. Vamos apelar para nosso senso de união e não para o senso de divisão. Agora tu compara isso com o discurso de posse do Trump em janeiro de 2017. Eu venho aqui para encerrar a decadência e a carnificina americana. E eu fiquei pensando comigo, que carnificina é essa? Os Estados Unidos não está o número menor de tropas no exterior em 50 anos, ou desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os índices de violência nos Estados Unidos, por mais que se veja questões, né, raciais em bairros, o índice de homicídio nos Estados Unidos, em média, ele é mais de 12 vezes menor que no Brasil. Ele é 12 vezes menor que no Brasil. E o índice de criminalidade nos Estados Unidos é o mais baixo desde os anos 60. Então, Trump apela para um senso de mundo que se destrói, que tem que ser reformado abaixo de força e de violência. Agora, Bruno... Essa é a diferença para o Reagan. Pois é, você já, quando a gente começou o assunto aqui, você já tocou num ponto que eu acho super importante, que é, nem sei o que a gente pode dividir, o que é ser conservador hoje, né? Que conservadorismo é esse, mas nunca parece, não sei se forte dizer nunca, mas como está tão aliado esse conservadorismo americano, né, ou essa era Trump, com o conservadorismo europeu, né, ou aqui, vamos falar, na Inglaterra, né? Sim. Então, queria que você fizesse um paralelo, se é que existe, entre o America First, né, América, nós vamos, eu só penso em mim, no meu umbigo, no meu país, nas minhas pessoas primeiro, com o Brexit, se isso foi coincidência ou não. Uma coisa está tremendamente ligada à outra. Tanto no plano, né, tanto na questão de ideias, as ideias das campanhas são muito parecidas. Né? Por exemplo, a peça anti-Brexit, tu vai lembrar, do Remain, era aquela frase, eu não lembro qual era o autor, que dizia "No man is an island". Né? E eu disse, bah, que baita peça publicitária, e as pessoas não se comoveram com aquilo. Óbvio, tipo, a Inglaterra não é sozinha, né, na Europa. Mas, para mim, o link do Brexit com o Trump é muito claro. O senso de desconforto das pessoas. Primeiro, a gente tem um desconforto estratégico. Nós que eu digo aqui na América do Norte, tá? E na Europa Ocidental, nós não estamos... E no Brasil, inclusive, é nítido notar isso. A gente não está pronto para o surgimento da Ásia. Quem vai carregar esse século nas costas? O dínamo, né? Uma coisa muito antiga, né? Mas digamos assim, o centro do mundo vai ser... As coisas vão acontecer na Ásia. Taiwan não tem um caso de coronavírus há 200 dias. Esses caras estão fazendo lá o uso de tecnologia na Ásia para muitas coisas é infinitamente superior ao que no Ocidente. Então, os americanos, os ingleses estão tremendamente desconfortáveis com que eles dizem, tipo, opa, o campinho era nosso há 350 anos e agora não vai ser mais. Isso é uma fonte de desconforto. Fonte 2 de desconforto. Tá? O mundo do trabalho. Tu sabes, né? O mercado de trabalho no Canadá, na Inglaterra e nos Estados Unidos é muito parecido. Tu sabes que os salários são bons, mas o mercado é muito dinâmico. Aquela estabilidade que tu tinha há 30, 40 anos não existe mais. Então, hoje, se trabalha mais, se tem menos estabilidade e se compra menos com o dinheiro que se ganha. Junto com isso, tu tem uma onda migratória de todos os cantos do mundo. Eu e tu, acho que somos imigrantes, uma live de imigrante, né? Então, isso já explica tudo, né?
Então, até a chegada de pessoas, né, como nós, né, e como outros, né, por mais que a gente se insira, e tu sabe o esforço que a gente faz para tentar se inserir, né, traz desconforto. Então, é a segunda tomada do campinho que eu digo. Então, teve a primeira tomada do campinho, que é o campinho geopolítico, segunda tomada do campinho, que é o mundo do trabalho, né, que a gente vem aqui para competir com eles também, né, onde eu estou trabalhando, um canadense não está trabalhando. Então, isso é bem claro. Né? Onde o Carlos Alberto, né, o Tum está trabalhando, o inglês não está trabalhando. Então, muita gente vê assim. E terceiro lugar, aí tem a ver com o conservadorismo especificamente. O conservadorismo, na sua origem, tá, ele é apenas a ideia de que mudanças na sociedade têm que ocorrer de pouco em pouco, porque se as mudanças radicais, às vezes, ou muitas vezes, e os exemplos são muitos disso, trazem mais estrago do que mudança permanente. Então, a ideia fundamental do conservadorismo é: será que vale a pena, às vezes, botar tudo abaixo do dia para a noite ou não? Né? Então, acho que se desviou muito disso, né? E se assusta muito as pessoas. Então, tu gera nas pessoas, com essas outras ansiedades, uma ideia de que o mundo está se destruindo. E é essa a temática do Brexit com Trump. A mensagem é a mesma. O nosso mundo, o mundo dos nossos pais, o mundo quando Nixon era presidente, o mundo quando Churchill era primeiro-ministro, o mundo onde a gente comemorava o dia do jubileu da rainha, com as bandeirinhas, né, nas ruas em Londres, ou o 4 de julho, no nosso subúrbio, onde toda a vizinhança era branca, né, onde todo mundo ia para a igreja no domingo, todo mundo se conhecia na igreja. Esse mundo é substituído por um mundo de imigrantes, é substituído por um mundo de minorias que querem o seu espaço, é substituído por professores que ficam pregando mudanças nas normas sexuais, nas normas sociais dentro da escola, com meu filho eu não posso fazer nada. Então, se aumentam os problemas. Existem problemas reais, acho que o nosso mundo é um mundo bem colapsado, mas se aumentam problemas reais para ganho de benefício político. E esse é o problema essencial. Bruno, que interessante, a gente, nossa, podemos ficar conversando aí, fazendo mais muitas análises, mas eu tenho que começar a encaminhar aí para a gente encerrar. Queria te perguntar, de novo, a gente está gravando antes da eleição, independentemente aí do resultado, tá? Que marca é esse? Que cara teve esse governo Trump? Que marca ele deixa? Mas eu queria que você falasse alguma coisa positiva, porque tem gente que diz assim, não, a parte da economia, sim, ele fez coisas interessantes, né? Então, eu queria que você pontuasse aí, quando a gente olhar para trás, o que a gente vai ver desse governo Trump? Do governo Trump, especificamente, a gente vai ver, da parte positiva, de fato, é difícil mencionar alguma coisa além da parte econômica, porque como os Estados Unidos já vinham em crescimento na era Obama e o crescimento se tornou maior ainda, realmente só não estava trabalhando quem não queria. E por causa do extremo crescimento econômico, os salários aumentaram. Então, de fato, muita gente que não foi beneficiada antes foi beneficiada agora. Só que o Trump jogou fora a boa vontade que ele tinha com essas pessoas à medida que o pacote de ajuda para as pessoas foi... O pacote de ajuda nos Estados Unidos foi muito menor que no Canadá, por exemplo. Né? Então, a boa vontade que ele tinha com muita gente, ele desperdiçou aí nesse momento. E eu acho que um dos pontos também que eu gosto de destacar no livro, né, é que a política externa americana do Trump, por mais atrapalhada que fosse, ela vai deixar um legado interessante caso um presidente democrata assuma. Número um, porque ele jogou tanta coisa fora do lugar, ele começou a fazer aquela coisa, sabe, de... demolição, sabe? Tipo, mexer em tudo, destruir tudo, bagunçar tudo. Ele tirou muita gente dessa zona de conforto. E isso foi bom para a questão, acho que às vezes, do Oriente Médio, né? Porque um presidente democrata vai ver que, tipo, opa, muita gente, muitos atores, países no Oriente Médio se ligaram agora de que, olha, não dá para levar os Estados Unidos de barbada, porque daqui a pouco o fio vira. Então vamos tentar negociar com esse democrata aqui, que vai ser melhor para nós do que vem um outro Trump depois aí.
e aí depois o caldo engrossa, né? E os europeus também vão dar graças a Deus e vão querer negociar mais com os Estados Unidos e participar mais. Pois é interessante isso que você está falando, só queria assim que rapidamente você, de repente, ampliasse um pouquinho essa análise, porque há também um questionamento que ele mexeu em muitos fantasmas aí adormecidos, mas que existiam, claro, na sociedade americana, né? A supremacia branca, toda essa questão racial, por exemplo, e aí também se reflete nessa rejeição aos imigrantes, né? Então, será que dá para a gente ampliar, dizer que também que ter cutucado isso pode ser positivo em vez de ser negativo e só quem vê essa ebulição de gente na rua ou um descontrole que isso pode se tornar uma raiva, chegou até a se falar em guerra civil, né? Mas eu digo, mexer nisso pode ter sido positivo também, apesar de ele ter mexido de um jeito muito delicado? Os momentos de crise trazem esse tipo de mudança. A gente tem uma expressão bem brasileira que define isso de maneira muito rápida. Ele colocou o bode na sala. Uhum. Isso a longo prazo pode ser muito bom. Porque as questões raciais sempre estiveram lá. As questões de... Os Estados Unidos é um país que, se fosse um país de terceiro mundo, essas organizações, London School of Economics, escreveriam... Elas só não escrevem que os Estados Unidos precisam de uma reforma do sistema de saúde, precisa de uma reforma política. É um país, sim, os Estados Unidos precisam de uma reforma política. Precisa de uma reforma do judiciário. Precisa de, enfim, de uma série de reformas. Os Estados Unidos é um país que precisa de reformas. Então, na verdade, o Trump ele pode ter uma utilidade a longo prazo, que é evidenciar que as estruturas que existem hoje na sociedade americana estão falidas, muitas delas, e estão se rompendo, e que uma mudança é necessária, e que o nível de desconforto que ele gerou foi tão grande que no futuro gerou espaço não só para que mudanças fossem implementadas, mas que talvez daqui a uns 15 ou 20 anos lá na frente crie espaço para democratas e republicanos voltarem a trabalhar novamente. Uma das coisas que o Trump sempre... O Trump adora idolatrar o Reagan, mas ignora que Reagan foi um dos presidentes que mais trabalhou junto com os democratas no Congresso. Tudo era passado por consenso. Nada era passado 48 a 51 ou por votos da bancada bem definidos. Ele sempre cooperou com democratas. Então isso é uma lição que os republicanos vivem esquecendo e pode-se criar uma margem para isso. E apenas, Fernando, só mais duas coisas acho que são super importantes, que eu quero que fique bem marcado, já que a gente está se encaminhando para o nosso final. Tem duas coisas aqui que são vitais. Número 1, o que vai acontecer terça-feira, e é bom que isso vai ficar gravado, vai definir o futuro político do mundo pelos próximos 15, 20 anos. É um dia muito importante. Não interessa que não é os Estados Unidos. Vai definir que tipo de política a gente vai ter nos países democráticos pelos próximos 15, 20 anos. Então é um dia muito importante. E número 2, Trump pode perder? Pode. A probabilidade é grande? É. Mas a era de Trump não vai se encerrar. O republicano é viciado no voto branco. É viciado no modelo de fazer política. E esse modelo tem que apanhar mais na urna antes do partido fazer uma, digamos assim, uma mudança interna e despertar para um tipo diferente de política que englobe outros grupos da sociedade americana e não apenas do eleitor suburbano branco ou do branco pobre, e se torne um partido mais plural, da forma que é o Partido Democrata hoje. Bruno, vamos deixar marcado já aqui, depois da eleição, vamos conversar, ou a gente vai, porque tem também muita coisa para a gente falar, se o Trump perder, aonde que ele vai se colocar, né, o que ele vai ser, né, que tipo de oposição ele vai fazer, que há quem diga que pode ser até mais difícil do que ele como presidente, e também o que a gente pode esperar para os próximos 4 anos, se ele ganhar. Queria te agradecer muito, a gente sempre aprende muito contigo, mas olha aqui, ó, eu conversei com o cara que escreveu esse livro aqui, eu baixei na Amazon, né? A Era de Trump, a Encruzilhada da Direita Americana, Bruno Biazzetto, editora da PUC. Mas as pessoas que estão nos assistindo no Brasil encontram nas melhores casas do ramo, como é que é, Bruno? Elas podem encontrar as melhores casas do ramo, sem sombra de dúvida, e também podem encomendar diretamente com a EdPUC. O site da editora da PUC também viabiliza isso também, com preços também bem interessantes. Bom, e tem também, claro, a versão digital, que agora, né, eu aqui em Londres, né, não precisei receber nada pelo correio, já baixei aqui, estou lendo. Bruno, muito obrigada, sempre é muito bom aprender contigo. Um prazer te ver, Fernando, obrigado pela oportunidade de poder trocar umas ideias, e certamente a gente vai seguir fazendo a nossa ponte aqui entre os dois oceanos,
e entre, eu gosto de fazer a brincadeira entre a metrópole e a colônia, porque aqui no Canadá temos bandas, não esquece que a rainha também é nossa chefe de estado. Betinha, Betinha manda por aí também. Então, mas, Bruno, a gente vai falar depois das eleições de novo. Obrigada, viu? Fernanda, vai ser um prazer. Fiquem muito bem por aí e um grande abraço e tudo de bom para vocês. Obrigado pela oportunidade.